E daí nós lembramos até de uma frase de um dos primeiros gregos, Tales de Mileto, do século VII antes de Cristo, que diz: tudo está cheio de deuses. Né? Então, é o paganismo que vai atrair Nietzsche de uma certa maneira, enfim, e a partir daí, a partir da sua própria reflexão, ele é levado à ideia de que Deus está morto. E aqui é muito importante nós falarmos a esse respeito, porque esta ideia ela vai surgir, vejamos, Nietzsche nasce em 1844. Em 1869, com 25 anos, ele está na Universidade da Basileia dando aula. Professor. Em 1878, 10 anos depois de professor na Universidade da Basileia, devido a vários problemas de saúde, podemos voltar a esse ponto num outro momento, Nietzsche entrega sua carta de demissão, abraça uma vida errante. Muito bem. Em 81, 82, vem a ideia de que Deus está morto. Pela primeira vez num livro intitulado A Gaia Ciência. E depois ele retoma esta ideia em Assim Falava Zaratustra e daí por diante. E o que significa isto? Bem, antes de mais nada, Nietzsche está lá, continua flertando com os gregos, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque no entender dele, com Sócrates e depois ainda de forma mais veemente com Platão, nós temos uma duplicação de mundos. Nós temos este mundo em que nos encontramos aqui e agora e um outro. Inventado, o mundo ideal, né? O mundo inventado ideal, nesse sentido. O mundo das ideias. Temos este aqui que a gente é obrigado a viver e um que seria maravilhoso, não é isso? Exatamente. Isto aparece com a filosofia platônica, não é? Este mundo, o mundo sensível, e o outro mundo, o mundo das ideias. E no entender de Nietzsche, o cristianismo é um platonismo para o povo. Ou seja, o cristianismo vem, na verdade, isso, certo? Divulgar, disseminar essa ideia de dois mundos. Um ruim e o outro bom. Exatamente. Um que é um vale de lágrimas e o outro que é a beatitude celeste. Se a gente aguentar bem aqui e for bonzinho, a gente vai para o outro, não é isso? E o que Nietzsche diz? Bem, mais uma separação intolerável. Não há dois mundos, só existe um, que é esse em que nós encontramos aqui e agora. Não há duas vidas, só existe uma, que é essa que nós estamos vivendo aqui e agora. Muito bem, se assim for, isso significa que eu não preciso de nenhum Deus. Mas Nietzsche não diz Deus não existe. Isso é curioso, ele diz Deus está morto. Então ele não era ateu. Para ele a questão do ateísmo... Ou ele ficou em cima do muro, porque ele não quis se indispor, e tarará, ele falou, não, deixa assim, ele fala uma coisa, mas fica no muro. Não, Nietzsche... Porque é engraçado, porque ele defende a religião de alguma maneira. Ele ataca e defende, não é isso? Ele fala, ela faz bem também. Ou compreendi errado. Não. E eu não entendo essa posição muito bem. Você fala, Deus está morto... A igreja é uma porcaria porque no final das contas ela vende uma ilusão, né? Vê se eu estou resumindo bem o que ele fala. Perfeitamente. E ao mesmo tempo ele fala, não, mas sabe o que é? Não é tão ruim. Como que ele consegue ficar no muro? Na minha opinião, vira um muro isso. Então, eu tenho a impressão de que se nós tomarmos aí essa diferença entre Deus está morto e Deus não existe, nós chegamos talvez a essa questão. Porque dizer Deus está morto, isso significa que este Deus que é sumamente bom, não precisa mais existir, porque o valor bom não está lá, nós que criamos. O bem não está associado a um outro mundo, a uma divindade. O bem está aqui. O bem está aqui. Nós aqui, as coisas estão aqui. Nós é que fizemos. Aquilo ali é uma imaginação. Aquilo é totalmente nesse ilusório. sentido que ele fala. Mas daí por que ele salva a religião? Sim. Então, e dizer, se ele dissesse Deus não existe, ele estaria, na verdade, professando ou adotando uma posição em favor do ateísmo. E no entender dele, o ateísmo é uma questão de foro íntimo. Eu acredito, não acredito, isso não tem a menor importância. É indiferente para ele. É indiferente, porque o que importa são os valores, não é? Bem, mal, etc., que orientam a nossa conduta. Isso é humano. Isso é humano. É nesse sentido que ele coloca. Sentido. E no que diz respeito à religião, nós podemos pensar talvez da mesma maneira. Os valores associados ao cristianismo, à religião cristã,
são valores que contribuem para a enfermidade, o declínio, a decadência do homem. Né? Agora, existem certos indivíduos que têm uma constituição fisiopsicológica tão doente que eles precisam da religião.